Muito bem, pessoal. Vamos então dar sequência ao estudo do Tribunal do Júri. Eu te disse que ao final da primeira fase o juiz pode tomar uma de 4 decisões possíveis: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desclassificação. As 3 primeiras nós vimos agora há pouco. Vamos ver agora a quarta, que é a desclassificação. Eu te disse lá na aula passada que só vai a júri os chamados crimes dolosos contra a vida. Tá? Se não se enquadrar nessa categoria, o delito não vai a júri popular. Pode ser que ao final dessa primeira fase do procedimento, o juiz entenda que o crime praticado não é doloso contra a vida. Ele se enquadra em alguma outra categoria diversa. Nesse caso, o juiz não vai levar o réu a julgamento plenário. Ele vai simplesmente desclassificar o delito para um outro. Tá? Pois bem, essa desclassificação, ela pode se operar para um delito mais grave ou menos grave. O juiz pode desclassificar por exemplo, de homicídio doloso tentado para lesões corporais, ou de homicídio doloso para latrocínio consumado, tá? Nesse tipo de situação, o que o juiz vai fazer? Ele vai remeter os autos ao juízo competente. Ele, juiz, entendeu que o crime praticado pelo réu não se enquadra na categoria dos dolosos contra a vida e, portanto, deve ser desclassificado. Dessa forma, ele entendeu não ser competente para julgar aquele delito. Essa decisão, ela também vale em relação a eventual crime conexo. Se houver crime conexo, com a desclassificação, o crime conexo também vai ser encaminhado ao juízo competente. Tá? Da mesma forma como ele não vai poder julgar o crime que era doloso contra a vida, ele também não vai poder julgar o crime conexo. Tá entendido? Pois bem, contra essa decisão de desclassificação, cabe recurso em sentido estrito, o rese. Tá? O juiz, nesse caso, ao tomar essa decisão interlocutória, uma vez que ele não está apreciando o mérito da pretensão punitiva estatal, ele vai submeter a sua decisão ao recurso em sentido estrito. Essa decisão, depois de gerar preclusão, ou seja, de não caber mais recurso, esse processo vai ser remetido ao juízo competente. Chegou lá no juízo competente, resta a dúvida: esse novo juízo pode suscitar conflito de competência? Por exemplo, imagina que o nosso réu estava sendo processado por homicídio doloso tentado. Correu a primeira fase do procedimento e, ao final da primeira fase, o juiz entendeu que houve não um crime de homicídio tentado, mas um crime de lesão corporal dolosa leve. Desclassificou e mandou para os juizados especiais criminais, a quem compete o julgamento de um crime de lesão corporal dolosa leve. E aí, chegou lá no juizado especial, o juiz do juizado pode suscitar conflito de competência? Ele pode, por exemplo, entender, na minha visão, isso aqui é um homicídio tentado. Ele pode suscitar um conflito de competência ao tribunal para que o tribunal reexamine se de fato é lesão corporal leve ou se é homicídio tentado? Pois é, a doutrina se divide. Alguns falam que pode, outros falam que não pode. Na minha visão, não pode, não dá, porque aquela decisão que foi tomada lá atrás, ela já precluiu. Ou ninguém recorreu, ou quem recorreu não teve sucesso no recurso. Então, dessa forma,
tendo operado a preclusão em relação àquela decisão, não vai caber mais nenhum tipo de reanálise em relação àquela situação. O juiz a quem o processo foi remetido, ele tem que simplesmente julgar se o caso é de condenar ou absolver o réu pelo crime de lesão corporal dolosa leve. Simplesmente isso. Mas, como eu te disse, você vai encontrar opiniões em sentido contrário. Tá certo? Tudo bem? Joia. Gente, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desclassificação. Com isso, encerramos essa primeira fase do procedimento, tá? Vamos passar agora para a segunda fase, a fase do juízo da causa, a segunda fase do procedimento bifásico do júri. É nessa segunda fase que vai ser analisado se o réu deve ou não ser condenado por aquele crime que está sendo imputado a ele. É nessa segunda fase que o mérito da ação penal, que a pretensão punitiva estatal vai ser analisada. Aos jurados vai caber essa decisão. Afinal, são eles que, pela Constituição, são os juízes naturais da causa. Tá certo? Pois bem, gente, como eu te falei, a única das 4 decisões que vai fazer com que o processo seja remetido à segunda fase é a pronúncia. Então, essa segunda fase, ela pressupõe uma decisão de pronúncia sobre a qual já tenha operado a preclusão, sobre a qual não caiba mais recurso. Uma decisão de pronúncia que já se tornou definitiva. Essa segunda fase, como eu te falei lá na semana passada, ela inicia com as diligências do artigo 422 do CPP e vai até o trânsito em julgado da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri. Só que essa segunda fase, ela não se inaugura de uma vez e já vai para julgamento plenário. Existe uma etapa preparatória, onde vários atos processuais são praticados. Então, nós vamos dividir essa segunda fase em etapa preparatória e julgamento plenário. A etapa preparatória nós vamos estudar hoje, tudo aquilo que acontece nela. O julgamento plenário vai ficar concentrado para a aula da semana que vem. Ok? Pois bem, gente, como é que tem início essa segunda fase? Até 2008, existia uma peça processual chamada libelo crime acusatório. O libelo era uma peça que dava início à segunda fase do júri. Era um articulado, uma peça feita em artigos, em que o Ministério Público atribuía a um réu a prática de um crime doloso contra a vida e eventuais crimes conexos. Se a primeira fase do procedimento tinha início lá com a denúncia, a segunda fase do procedimento se iniciava com o libelo. Veio o legislador de 2008 e acabou com a figura do libelo crime acusatório. Hoje não existe mais a peça chamada libelo. O libelo era um articulado feito pelo Ministério Público. Hoje, não há mais. O juiz, ele, vendo que a decisão de pronúncia se tornou definitiva, ele intima acusação e defesa para os fins do artigo 422 do CPP. É nesse momento que tem início, então, essa etapa preparatória para o julgamento plenário. O que diz o 422? Que as partes serão intimadas para dizer quais provas desejam produzir em plenário. Então, se eu tiver que ouvir testemunhas em plenário, eu tenho que arrolá-las nesse momento. Se eu não fizer, preclui a minha possibilidade, não posso fazer isso lá na frente. Quantas testemunhas eu posso arrolar nesse momento?
até 5. No máximo 5. Não se enquadrando aqui vítima e informantes. Então eu posso, por exemplo, arrolar a vítima, se ela não morreu, é óbvio, o pai da vítima, que é o informante, mais 5 testemunhas. Posso? Posso. Certo. Acusação e defesa, então, tem que arrolar até 5 testemunhas. E detalhe, se não quiser arrolar, não tem problema. Quiser arrolar 2, tranquilo. Mas se arrolar e fizer questão da oitiva daquela pessoa, você deve deixar expresso na peça que arrolou que você está rolando ela em caráter de imprescindibilidade. Por quê? Porque se você arrolar em caráter de imprescindibilidade, lá no dia do júri, se essa testemunha for intimada e não vier, o juiz vai mandar conduzi-la a plenário para prestar o depoimento, caso haja insistência da sua parte que arrolou. Ela se tornou imprescindível. Ou seja, o júri não segue sem a oitiva dela. Agora, se você não arrolá-la em caráter de imprescindibilidade e ela não vier para o júri, você não vai poder insistir na oitiva dela. O júri vai ter sequência. Por isso a necessidade de você, quando for arrolar a testemunha no 422, conste que está fazendo isso em caráter de imprescindibilidade. Tá certo? Pois bem, quero juntar documentos. Posso juntar agora? Pode. Quero pedir que seja, sei lá, realizada uma perícia. Posso pedir agora? Pode. Quero, sei lá, ouvir o perito lá no plenário. Posso pedir agora? Sim, deve. Nessa peça do 422, você deve descrever todas as provas que você quer produzir em plenário. Nós vamos ver lá na frente que até 3 dias úteis anteriores ao julgamento, você ainda pode juntar documentos que digam respeito ao caso que está sendo julgado. Então, se você quiser juntar documentos agora no 422, pode. Se você quiser deixar para juntar lá na frente, tudo bem, não tem problema nenhum. Apenas a testemunha, você tem que fazê-lo agora. A testemunha e algum perito que você queira ouvir. Se não fizer, preclui a sua possibilidade. Tá entendido? Pois bem, acusação pediu, defesa pediu. O que acontece na sequência? Vai para o juiz, para que o juiz analise os pedidos que foram formulados pelas partes. Tá? Então, a acusação pediu lá oitiva das testemunhas tais e certificação dos antecedentes criminais do réu. Ok, o juiz vai analisar aqueles pedidos. A defesa pediu, sei lá, oitiva das testemunhas tais e certificação dos antecedentes da vítima. O juiz vai analisar aqueles pedidos e vai deferir ou não aqueles pedidos que foram feitos pelas partes. Depois que ele analisa esses pedidos, deferindo ou indeferindo, ele vai designar a data para sorteio dos jurados e designar a data para a realização da sessão plenária. Nesse momento, também, o juiz vai fazer um relatório do processo. O que é isso? Ele vai fazer um relato objetivo, conciso, do que de principal ocorreu no processo até aquele instante. Tá? Então, nesse momento, o juiz decide sobre o pedido das partes, designa a data para sorteio dos jurados, designa a data para a sessão plenária e ainda faz o relatório do processo. Tá? Depois de feito tudo isso, as partes são intimadas dessas decisões, das datas que foram designadas, enfim, o cartório vai, na data designada,
fazer o sorteio dos jurados, junto com o juiz e as partes envolvidas. Sorteados os jurados, a escrivania vai expedir os mandados de intimação daqueles jurados e vai entregar para os oficiais de justiça fazerem a intimação. Vai intimar o Ministério Público, defesa, réu, testemunhas, peritos, enfim, todos os jurados, enfim, todas as pessoas que forem participar do julgamento, tá? Pois bem, nesse interim, pode ocorrer que algum jurado tenha lá um compromisso marcado para a data do julgamento. Por exemplo, uma viagem de negócios no exterior que já está marcada há muito tempo, passagem comprada e tudo mais. Ele pode pedir a dispensa? Pode. Ele requer para o juiz e o juiz, ainda nessa etapa preparatória, analisa esse pedido de dispensa do jurado. Tá? Se vai deferir ou não, já é uma outra história, vai depender dos motivos alegados, das provas que forem apresentadas, enfim. Tá? Tudo isso se dá dentro dessa etapa preparatória. Assistente de acusação, ele pode se habilitar no processo nessa fase? Pode, até 5 dias antes do julgamento plenário. Tá? Então, se ele quiser funcionar no processo, atuar em plenário ao lado do Ministério Público, ele pode pedir a habilitação dele dentro do processo, até 5 dias antes do julgamento. Passou esse prazo, não tem mais jeito, ok? Pois bem, aqui eu quero te falar de um instituto chamado desaforamento. O que é desaforar? Desaforar é tirar o processo de um foro e levar para o julgamento em outro foro. Foro tem a ver com competência territorial. Então eu pego o processo que está tramitando no foro de Maringá e levo ele a julgamento no foro de Curitiba. Eu estou desaforando o processo. Quando é que ocorre o desaforamento? O desaforamento, ele pode ocorrer em algumas situações previstas em lei, para garantir a segurança do réu. Então imagine uma comarca pequena, onde a população está dizendo que vai toda se fazer presente no dia do júri lá no plenário. Que se o réu sair absolvido, eles vão linchar e matar ele. Vão fazer justiça com as próprias mãos. Tem que desaforar. Quando houver dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, né? Então, por exemplo, numa comarca pequena, o réu é uma pessoa de bastante influência ali, né? Já foi prefeito, enfim, conhece todo mundo conhece ele. Existe risco à imparcialidade? Sim. Então, nesse caso, pode ser pedido também o desaforamento. Para garantia da ordem pública, né? Então, imagine um crime de grande repercussão nacional a ser julgado numa comarca pequena, que não tem estrutura para comportar o tanto de pessoas que vão se fazer presentes naquele evento. Precisa de uma estrutura muito maior do que a cidade pode oferecer. Pode o processo ser desaforado e levado a julgamento numa cidade maior? Sem problema algum. E por fim, cabe também o desaforamento quando houver comprovado excesso de serviço que faz com que o processo esteja aguardando a designação do júri há mais de 6 meses desde a decisão de pronúncia. Já passou mais de 6 meses da decisão de pronúncia e sequer houve a designação de data para julgamento, em razão do comprovado excesso de serviço. Pode ser desaforado? Pode ser desaforado também. O desaforamento, gente, ele faz com que o processo saia de uma cidade e seja levado a julgamento para outra.
geralmente para a capital do estado, mas não necessariamente. Eu posso tirar um processo do julgamento daqui de Maringá e levá-lo para ser julgado em Guarapuava, por exemplo. Tudo bem? Tudo bem. Normalmente vai para a capital, mas não necessariamente. Tá certo? Quem é que pode pedir o desaforamento? As partes e o próprio juiz. Tá? E detalhe, se não foi o réu que pediu o desaforamento, obrigatoriamente ele tem que ser ouvido antes da decisão de desaforamento, sob pena dessa decisão ser nula. Existe até uma súmula do Supremo, a súmula 712, que trata disso. É nula a decisão de desaforamento sem que o réu tenha sido ouvido, sem que tenha se estabelecido o contraditório, sem que tenha sido oportunizado ao réu manifestar-se a respeito daquele pedido. Se foi ele que pediu, aí não é necessário. Tá certo? Se uma das partes, a acusação ou defesa, pediram esse desaforamento, o juiz da causa vai ser ouvido. O tribunal, antes de decidir, e essa é uma decisão que cabe ao tribunal, não cabe ao juiz do processo, o tribunal vai ouvir o juiz, para que ele possa dar a sua manifestação em relação à existência ou não daqueles motivos que estão sendo invocados por acusação ou defesa para ser desaforado aquele processo. Ok? Pois bem, a decisão de desaforamento, ela é irrecorrível. A partir do momento que o tribunal decide por desaforar ou não o processo, contra aquela decisão não cabe recurso, tá? E detalhe, pedidos novos de desaforamento só podem ser levados a efeito se houver prova nova, se houver uma situação nova, diferente daquela que já foi analisada pelo tribunal. Eu não posso repetir um pedido que já foi examinado pelo tribunal. Eu só posso fazê-lo se houver uma situação diferente daquela que levou àquela decisão anterior. Tá certo? Pois bem, desaforou, tá? Levou o julgamento de Maringá para Curitiba. O júri já está marcado, bonitinho. Cessaram os motivos que levaram ao desaforamento. Eu posso trazer esse processo de Curitiba para Maringá de novo? Não. A partir do momento que está desaforado, aquele foro originário, aquele foro anterior, deixa de existir. Mesmo que cessem os motivos que levaram ao desaforamento, não se pode mais trazer esse processo de volta. Aquilo que é chamado de reaforamento. Não há essa possibilidade. Desaforou, acabou, o processo vai ser julgado lá no outro local. Tá entendido isso? Ok? Pois bem, gente, com isso eu termino essa etapa preparatória. Agora, na aula da semana que vem, nós vamos ver todo o julgamento plenário. Tá? Nós vamos ver todo o julgamento plenário para a gente poder encerrar a temática Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é o último tema do nosso semestre. Com isso eu vou encerrar a matéria na aula da semana que vem. Esperamos, se Deus quiser, que no começo do semestre que vem as aulas presenciais possam retomar. Mas é uma coisa que infelizmente não depende da gente, tá? Se esforcem, façam as atividades, cumpram os prazos, sigam à risca aquilo que está sendo pedido, tá? Para que você possa passar tranquilamente na nossa disciplina, tá bem? Até a semana que vem, então. Tchau!